Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para refletirmos sobre os Salmos, nesse estudo da nossa fé, aprendermos com os Salmos, meditarmos com ele e vivenciá-los em nossa vida. Hoje nós vamos refletir e rezar o Salmo 41. Então nos coloquemos na presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa consciência, nossa inteligência, para que compreendendo a gente possa amar e viver. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Então assim, reza o nosso Salmo 41. Feliz quem cuida do fraco e do indigente. Senhor o salva no dia infeliz. Senhor o guarda e o mantém vivo, para que seja feliz na terra e não entregue à vontade dos seus inimigos. Senhor o sustenta no leito de dor, afofa a cama em que ele definha. Eu dizia, Senhor, tende piedade de mim, cura-me, porque eu pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim. Quando vai morrer e desaparecer o nome dele? Se alguém me visita, fala com fingimento, enche o coração de malícia, e ao sair é disso que fala. Os que me odeiam cochicham juntos contra mim, e junto a mim comentam a minha desgraça. Caiu sobre ele uma praga do inferno, está deitado e nunca mais vai se levantar. Até o meu amigo, em que eu confiava e que comia do meu pão, é o primeiro a me trair. Tu, porém, Senhor, tem piedade de mim. Faze que eu possa levantar-me, e eu lhes darei o que eles merecem. Nisto reconheço que tu me amas, se o inimigo não triunfar sobre mim. Quanto a mim, tu me conservas íntegro e me mantens para sempre em tua presença. Seja bendito, Senhor, Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos aí então um tipo de salmo de súplica individual. Na verdade, alguns estudiosos vão dizer que esse salmo é uma súplica individual. Outros estudiosos vão tratar dele como uma ação de graças, até uma ação de graças individual. Uma pessoa que gravemente ficou doente, clamou ao Senhor, o Senhor a curou, e agora ele está no templo de Jerusalém, transmitindo essa experiência que fez, para todos aqui, aqueles que estão ali também, elevando uma ação de graça ao Senhor pela cura e por ter salvo a sua vida. Como está organizado o nosso salmo? Temos dois momentos distintos, e uma conclusão. O primeiro momento vai do versículo 2º ao 4º. O segundo momento vai do 5º ao 13º. E a conclusão, nós temos aí o versículo 14. Primeiro momento, então, inicia-se com a declaração de felicidade, A pessoa está feliz, por quê? Porque ela cuida do fraco, defende-o dos inimigos e sustenta-o na doença, aliviando-se em suas dores, Então é alguém que faz uma declaração de felicidade, principalmente porque aí ele está cuidando do indigente, cuidando do fraco. No segundo momento, traz a experiência do doente ao longo de sua enfermidade, aquilo que ele está vivendo, está sofrendo, padecendo. Nós temos que ter aqui em mente que antigamente as pessoas, quando tinham uma doença, achavam que era um castigo de Deus pelos seus pecados. Temos que ter isso em mente, e que depois nós sabemos que não é assim que funciona. Na realidade, Deus é infinitamente bom e amável, não nos faz sofrer pelos nossos pecados, pela nossa fraqueza, Muito pelo contrário, Ele nos dá força na caminhada. Então esse segundo momento
justamente traz a experiência do doente até chegar à sua cura. Ele passa por várias experiências na vida, ele clama ao Senhor, ele pensa então ali sobre o seu castigo na enfermidade, e além disso, os seus inimigos não veem a hora de ver ele morto, né? Que ele morra sem descendência. Mas nós vemos ao longo do Salmo que o Senhor o cura, restitui-lhe a saúde, né? Podemos ver isso quando nós lemos o versículo 13, que nos fala ali: quanto a mim, tu me conservas íntegro e me mantens para sempre em tua presença. É sinal que o Senhor o curou, se manteve ele junto, íntegro na sua presença, é sinal que o Senhor ouviu o seu clamor e o curou. E por fim, queridos irmãos, nós temos a conclusão no versículo 14. É de fato um bendito, referindo ao Senhor, né? Chamando o Senhor que ele seja bendito, concluindo assim um salmo. E serve também para fechar o primeiro livro dos Salmos. Nós temos ali nos Salmos 5 livros menores, né? E nós encerramos aqui com o Salmo 41, o primeiro livro dos Salmos. Todos os Salmos estão dentro de 5 livros menores. E nós vamos encerrar agora justamente com esse bendito, né? Com essa aclamação ao Senhor: seja bendito para sempre. Amém, amém. Como que uma conclusão, fechando o primeiro livro menor dos Salmos. O primeiro compreende, então, como nós vimos, do Salmo 1 ao Salmo 41. E sempre os Salmos começam com uma bem-aventurança feliz e termina sempre com uma aclamação ao Senhor como bendito. Seja bendito para sempre. Por que surgiu o nosso Salmo? Nós vemos aí que é um Salmo, seguindo a sugestão, que é um Salmo de ação de graças individual. Nós temos ali um quadro: uma pessoa que foi curada de uma doença grave, dirigiu-se ao templo para louvar, para oferecer ali o sacrifício de ação de graças e também para se tornar uma testemunha daquilo, passando a sua experiência para aqueles que se encontram ali. Uma forma de agradecer pelo bem que Deus fez para ele, livrando ele, a pessoa, da doença e de todo o mal. Tudo leva a crer que essa pessoa cuidava dos fracos e dos indigentes, então a pessoa que estava ali comprometida com aquilo que ele estava fazendo para as pessoas, né? Além do mais, ele tem toda essa situação com os seus inimigos. A seguir, a pessoa ela é curada, conta a experiência da dor e da solidão, clama e a cura acontece. Quando caiu doente, não recebeu compaixão de ninguém. Nos fala ali dos inimigos que torciam pela morte dele, inclusive até os seus inimigos, né? Até os seus inimigos também, melhor, até os seus amigos o abandonaram. Em parte, compreende-se, pois a medicina daquele tempo nada podia fazer diante da doença grave. Então a pessoa, de fato, os inimigos torciam por sua morte. Além da doença, o que mais doía nesse enfermo era a traição dos seus amigos. Isso é muito triste, né? Quando nós temos ali aquela pessoa que a gente acha que é nosso amigo, acaba nos traindo. Seriam os fracos e indigentes dos quais cuidavam quando ele tinha saúde? Será que aqueles fracos e indigentes que o princípio do Salmo fala que esse salmista cuidava, que essa pessoa cuidava, e logo os traíram? Pode até ser, né? Ser traído, na verdade, por amigos confidentes é mais do que, de fato, uma doença física, né? É uma doença, na verdade, que mata. Saber que você foi traído pelos seus amigos. E sobrou ao salmista somente o Senhor, clamar o Senhor pela sua saúde, para dar, então, assim o troco aos inimigos. O Senhor o escutou, conservando-se íntegro. Mas aqui nós temos um detalhe importante, queridos irmãos e irmãs. Será que Deus o curou para que passe a revanche, para que ele possa ter então revanche contra seus inimigos? Porque nos fala que ele pediu a cura, que ele foi atendido para restituir a saúde e dar o troco aos seus inimigos. Será que Deus é esse que se coloca diante das pessoas para que faça justiça com suas próprias mãos, né? Para que possa fazer revanche? Então,
Será que de fato é isto? O começo do Salmo garante para nós que não, né? No dia infeliz, no dia da doença, o Senhor salva quem foi solidário com o fraco, com o indigente. Então, agiu assim com solidariedade e experimentou a solidariedade de Deus, né, no momento difícil. Então não é para revanche, né, mas ele se solidarizou com aqueles fracos e indigentes e Deus também solidarizou com ele. Nós temos aí então, queridos irmãos, o rosto de Deus. Um Deus que escuta o nosso clamor, um Deus que nos salva, um Deus que preserva e sustenta a nossa vida. Por isso se põe aliado, é aliado fiel. No Salmo que nós vimos, o Senhor aparece 6 vezes. Aqui é interessante notar os números, né? Os números na Bíblia têm significado. O nome Javé, na qual nós sempre nos referimos Senhor, né? Aparece 6 vezes. E a palavra Deus aparece uma vez. Ao todo nós temos então o número 7. O número 7 na Bíblia é sinal de perfeição, número perfeito. Né? Num salmo que fala do abandono total, tem tudo a ver na perfeição. Quem abandona tem de Deus o seu auxílio. Quem se abandona nas mãos do Senhor tem sempre Ele como aliado e seu auxílio na hora, principalmente das dificuldades, mas também nos momentos de alegria. E olhando então para a vida de Jesus como esse que se compraz com as pessoas, cuida dos doentes, dos débeis, né? Dos fracos. Nós temos um versículo do Salmo que foi referido então a Jesus. Se nós olharmos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 18, nós vamos ver que aplica esta passagem a Judas Iscariotes, né? Quando estava lá na ceia e Jesus disse para ele então isto. Nós podemos olhar ali para confirmarmos, né? Capítulo 13, versículo 18, se você quiser tomar sua Bíblia também para ver. Então diz assim: não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aí entra: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E nós temos lá então para se referir a isto: até o meu amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, é o primeiro a me trair. Então faz referência a esta passagem de João. Nós temos aí Jesus, que é o amor fiel de Deus, que é o amor fiel do Senhor. Nós temos aí os seus atos de milagres. São uma resposta de fato ao clamor da humanidade. O Senhor sempre nos escuta. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre atende o nosso clamor. Então nunca deixemos de clamar ao Senhor, não. Confiemos e nós não seremos desamparados. Aquele que confia no Senhor tem o amparo sempre do Senhor em sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos.